A paz de Deus, igreja. Vamos colocar data no vídeo? Olha, a gente não vende, não troca, não faz barganha, não pede coleta para a Irmandade, não manda QR Code, não damos algum caderno ou papel dizendo que você tem que dar tanto para coleta durante tantos meses para a obra da piedade. Tá difícil, hein, igreja? Tá difícil o negócio e vai ficar mais brabo ainda a partir de hoje. A partir de hoje vai ficar mais brabo ainda as coisas para muitas pessoas na face dessa terra. Você, irmãozinho que está aí, foi chamado para ser cooperador? Cuidado. Tudo é debaixo de oração. O Deus que confirmou para eles tem que confirmar para você. Agora, se você tem o desejo de ser um cooperador, um diácono, um ancião, glória a Deus, igreja, mas fica sabendo, desejo não é a vontade de Deus. É um querer da pessoa. É a pessoa que quer um status, né? Quer estar ali. Gosta de falar das coisas de Deus. Mas cuidado. Porque a responsabilidade que tu vai pegar não é só com a tua alma. É sobre uma multidão de pessoas que vai estar dentro de uma igreja. E eles vão estar ali todos os cultos com fome. E todas as noites, no dia certo, esse restaurante tem que ter alguém ali para servir a janta, ou então no culto de jovem, o almoço. Se você pegar essa responsabilidade com a tua mão e não for Deus que confirmou, cada alma daquela que se perder, cada criança, cada moço que se perder dentro desta graça, o Senhor vai cobrar o sangue dele de você, porque você não teve alimento do céu, da revelação da palavra para pregar o que Deus te mandou. Você vai estar lendo a palavra e pregando o teu conhecimento. É aí que vai pesar na tua mente, no teu coração, e até mesmo quem pode pagar por muitas coisas é a tua família. Então cuidado, meu irmão. Para exercer uma função no ministério das coisas de Deus, tem que ser confirmada por Deus. Pode ver que naquele tempo, Deus não escolheu, vamos escolher aquele fulano de tal ali, ó. Não, Deus escolheu Pedro, o ignorante. Deus pegou o ignorante, o cara que dava trabalho. Pegou lá Pedro. Daqui a pouco olhou no meio de todo aquele povo, não encontrou um que tinha valentia, que pudesse lutar, que ia ir para cima. Então ele falou, eu vou ter que ter um encontro com alguém. E teve. Numa rua, ou numa avenida, ou numa viela, chamada Caminho de Damasco. Quem que ele encontrou lá? Um santinho? Um homem bonzinho? Ele encontrou um homem que batia até nos crentes e que segurou a capa. Ele não matou. Quem falar que ele matou é mentira. Ele segurou a capa de quem ele servia. E se ele está servindo aquelas pessoas, ele tinha mais que segurar a capa mesmo. Mas ele não consentiu na morte de Estevão. Ele não tinha poder para isso. Mas ele era subordinado. Aqueles povos lá de Gamaliel, aqueles outros lá, ele era subordinado a isso. E ele tem que respeitar. É que nem você. Eu sou subordinado nesse trabalho. Tem regras para seguir? Tem regras. E ele seguia as regras. Mas não é dizendo que Saulo, que virou Paulo, matou Estevão. Não. Ele estava ali vendo a sentença que deram para Estevão e apedrejaram ele. E ele segurou as roupas lá, a capa daqueles que apedrejavam Estevão. Só isso. Ele era um subordinado. Como nós também somos nos nossos empregos, subordinados. E Deus escolheu ele. Um homem ignorante, um homem que pegava as mulheres pelo cabelo, né? Porque ele era mandado. E ele achava que estava fazendo tudo aquilo em nome de Deus. Só que quando o Senhor teve um encontro com ele, mesmo ele estando cego, ele reconheceu que era o Senhor que estava ali. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu não te persigo, Senhor. Mas vem aqui, ele já conhecia o Senhor. Ele conhecia, mas não foi ensinado direito.
É como hoje nas escolas. O que estão ensinando para os nossos filhos? Mulher ser homem, homem ser mulher, e tudo está certo, tudo está legal. Não é isso que estão ensinando na escola? Tá aí, igreja. Mesma coisa dentro das igrejas. Tem coisa que está ensinando que não está batendo, hein? Não está batendo com aquilo que o Senhor determinou. E você sendo um cooperador, um ancião, ou cooperador de jovem, cooperador da noite, se você está vendo tudo isso acontecendo e você está nesse meio, você é cúmplice. É cúmplice. O Senhor disse, me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. Se você está sabendo que a falcatrua está aí, se você estão mandando você pregar isso, olha, não machuca as pessoas, ai, pregue isso, pregue aquilo, cuidado. Então você não está fazendo a vontade de Deus e pregando a palavra de Deus, você está pregando o que estão te mandando. E cuidado, se um deles perecer, se um deles morrer, se um deles parar e o adversário catar, você pode saber, meu irmão. Naquele dia o Senhor vai dizer, o que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim tu o fizeste. Por isso, para você, irmão, que está aí, ó, almeja ser um cooperador, glória a Deus, igreja. É uma coisa linda ser um cooperador, mas sendo revelado por Deus. Mas hoje, muitos que dizem que foram revelados por Deus, se rebelaram contra a igreja. E muitos hoje soubem também de muitas coisas que acontecia lá e esconderam. E hoje perder o seu cargo, está colocando em cima do telhado toda a verdade. A internet também, viu, igreja? Porque se tudo isso que está falando aí é mentira de alguém, cadê a autoridade que não processa essa pessoa? É, porque é calúnia e defamação. Mas se existe isso no meio de nós, não vamos encobrir não, igreja. A caridade corre com a verdade, a caridade não corre com a mentira. Olha as igrejas desvaziando. Olha os irmãos gravando coisa aí, colocando na internet, conversando com os outros aí. Olha aí, irmão. Irmão, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós somos, nosso corpo. E cada um passa as suas provações no seu corpo. Deus não habita, igreja, em templos feitos pela mão do homem. Eu ouvi um áudio de alguém dizendo aí que nas escrituras não está dizendo faz igrejas. Não. Não. E muitos que se batizaram hoje, que são novas criaturas, muitas vezes não podem nem pôr a mão na obra. Que nem Davi. Davi foi rei, mas não pôde fazer templo. Outros também não pôde fazer por algum motivo. Tem muitos que estão dentro do ministério que foram autoridades, foram policiais e tiveram que apontar para alguém uma arma. E hoje está no ministério. Ah, mas eu não exerço mais a função. Não, então se batiza de novo. Porque se você se batizou e continuou na tua função de policial e lá na frente você deu um tiro em alguém, você não pode pregar a palavra, meu irmão. Porque se pode, muitos irmãozinhos que foi chamado aí, que já foi do tempo do crime, fez alguma maldade com alguém também. E se eles se batizaram e receberam o perdão como novo homem, e você como polícia também recebeu o perdão como novo homem, ele também é novo. O velho homem ficou no passado. Ele também tem direito de ter um ministério. Ele tem direito de atender umas reuniãozinhas por aí. Ele tem direito de ser um cooperador. Porque o velho homem foi sepultado. Então o pecado dele não foi perdoado? O que a Irmandade tem a dizer nisso? Policiais que atirarem em alguém que hoje exerce a sua função no ministério de alguma coisa dentro da igreja. Ah, mas ele agora é aposentado. Mas peraí, ele não fez lá no passado? E já era batizado? Então tem que ver, igreja. Tem muita coisa por aí, viu? Quer dizer que policial pode ser cooperador, pode ser alguma coisa. Ex-policial. Mas o irmãozinho não pode ser um vereador para ficar lá lutando pela verdade. Assim como tem esse homem aí, ó. Esse homem só tem dois homens lutando pela verdade na política. E muitos irmãos dentro da igreja aí, que diz que é cooperador, ancião, muitos irmãos.
correram com a falcatrua. É por isso que Deus hoje está desmanchando. O vaso se quebrou, igreja. A igreja se quebrou. Se quebrou. Em muitos lugares, muitos estão parando, indo para outras igrejas. E os que estão nos seus bairros, pode reparar, entra na cidade náutica. Vê se o cooperador faz assim para o povo, paz de Deus, igreja. Não, ele só salva aqueles que são mais chegados. O restante ele não quer nem saber. E a virtude? E o poder? Cadê o milagre? Cadê o Espírito de Deus se movimentando livremente dentro da igreja? Não existe mais igreja em muitos lugares. Cadê a obra do culto do outro dia? Cadê? Alguém contou? A palavra não fez efeito em ninguém. Como que pode, igreja? Antigamente era obra atrás de obra. E hoje? Tá aí, igreja. As coisas estão acontecendo, hein? E Deus vai cobrar o sangue de inocente de muitos que estão num púlpito, numa tribuna. Deus vai cobrar de muitos. Porque se as ovelhas se perdeu, é porque o que está lá na frente como pastor de ovelhas, né? Nós que estamos lá na frente, num púlpito, temos que tomar conta da ovelha, ir lá visitar a ovelha. Lá no dique do Pompeba tem uma ovelha, vai visitar. Lá no dique do Pissarro, mas cadê? Só vai na casa daqueles que estão acostumados, e mesmo assim tem que ter pizza, tem que ter Coca-Cola, tem que ter... muitos já saem da igreja, vai lá para outro lado, mas não vai para visitar um irmão. Muita coisa vai acontecer, viu, igreja? Só estamos passando 3 dias do mês, né? Mês de julho. Agora vai vir agosto de Deus. Vai ver. Enfermidade vai aparecer em muitos. Vai. Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Irmão, sirva a Deus, meu irmão, com a tua família. Se o ministério não é para você e você não tem dom, meu irmão, vai acabar com você, com o teu casamento, com a tua família. E você mesmo vai pensar dentro de você, eu fui colocado pelo homem. Não aceite proposta do homem, meu irmão. Se essa obra é de revelação, é de revelação. E vamos bater em uma tecla mais uma vez aqui, para os anciões do Brás, e para os anciões também da Baixada Santista também, esses que estão aí, né? Poxa, meu irmão, no tempo de vocês lá atrás não existia televisão dentro da casa de nenhum servo de Deus. Hoje a gente entra na casa de todo servo de Deus. Eles foram por você. Você é ancião, meu irmão. O povo respeitando você, colocaram a televisão dentro de casa com a desculpa do culto online. Hoje está o filho na Netflix, a mulher lá no Google não sei o quê, novela, entretenimento, filme do bom. Hoje o povo não quer ir nem congregar na sua localidade para abraçar um irmão, para depois do culto e orar na casa do irmãozinho. Não, eles querem o culto online. Muitos, eu estou falando do que eu vi, viu? Muitos assistindo culto online de shorts, sem camisa, a filha passando, xingando dentro de casa. Meu Deus do céu, hein, igreja? Aonde nós vamos parar, hein? Hein, anciões do Brás? O que vocês fizeram, hein? Abriram a porta da imagem dentro da casa dos irmãos. E os irmãos também, irmão. Deus falou. E Paulo receitou. Se vier outro pregando, torcendo, outro evangelho que não seja este, que seja anátema. Não creia, anátema, não creia. E o que o Senhor disse? Nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas, que se possível fora, vai enganar, iludir até os escolhidos. Olha aí, igreja, muitos iludidos com a televisão dentro de casa. Será que só liga na hora do culto online? Será? Duvido, igreja. Não tem dinheiro para ajudar o pobre. Não tem dinheiro para ajudar o necessitado. Mas tem dinheiro para comprar um aparelho de 3 mil. Olha, eu já fui na casa de irmão que eu vi uma televisão de parede a parede. Coisa linda que eu vi lá. Eu vi lindo mesmo a imagem. Linda. Coisa que prende a pessoa em casa mesmo.
Aí vai lá, liga o rabicho do adversário atrás. 300 pau de internet por mês. O mais fraquinho da favela deve pagar 100. E depois não tem dinheiro para comprar um gás. O Senhor disse para lá, Maia, para não gastar naquilo que não é pão e naquilo que não é de proveito. Ele disse, ajuda o pobre, o pobre, o necessitado. Ele disse, não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome. Ele disse para não deixar te iludir. A serpente iludiu no passado, a serpente já se levantou no nosso Brasil também. E os nossos irmãos iludidos pelos que se diziam judeus, mas não são, eles mentiram. E agora querem pregar a misericórdia, inventar o resgate, castigar o povo, chamou os filhos das irmãs de pecadores, pecadores de morte, e agora querem resgatar os irmãos, trazer para dentro de uma igreja onde o povo aprendeu a apontar e a julgar o filho da sua irmã. É por isso que o Senhor diz, quem julga é julgado. É por isso que muitas irmãzinhas que julgou os filhos dos outros, hoje os seus próprios filhos estão sendo julgados também. Eu conheci muitos que julgaram, e hoje a sua irmã, a sua esposa é uma diaconisa, mas está aí andando de calça comprida e toda pintada na Vila Jockey. E aí? Hã? A mulher do diácono, que apontou, que julgou os outros, tá a esposa dele aí andando aí do jeito aí. Como que pode uma coisa dessa? Viu? Julgou é julgado, meu irmão. Perseguiu é perseguido. Meu irmão, sai do meio das falcatruas, e o que você vê que está errado, meu irmão, fica com a tua família, restaura a tua família, porque o Senhor vai cobrar o sangue de muito inocente. E muitos que julgaram, que apontaram, Deus vai fazer como fez com Daniel. Vai passar pela cova dos leões e vamos ver se o leão não vai comer. Julgar é fácil, apontar é fácil. Saber o porquê que alguém aprontou, ou porque alguém caiu, ou porque alguém foi empurrado, ou porque alguém foi iludido, ninguém quer saber. Quer saber de pegar o telefone, quer saber de pegar o WhatsApp. Gente lá da Bahia não está sabendo que a irmãzinha caiu aqui. Mas alguém que não canta hino, que não evangeliza, que não ora, mas fica ali só esperando alguém cair para fazer a manchete como se fosse uma rede de televisão que leva a desgraça para dentro da casa dos outros, daquele que morre, daquele que é dilacerado. Tem muitos no nosso meio. Muitos no nosso meio. E Deus não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então você, meu irmão, recebeu um cargo de cooperador, busca a Deus, servo de Deus. É melhor você ficar na tua humildade, fazendo visitas no teu bairro, levando uma cestinha básica aqui ou ali, do que ter um cabresto na tua boca, subordinado a alguém que não é Deus, que é o homem, dominando aquilo que é Deus. Igreja de Laodiceia, igreja de Esmirna, olha as igrejas que aconteceram do passado em Apocalipse. Mas o Senhor, para muitos, o Senhor diz assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço você por dentro e por fora, sei que é fiel, e que não se deixaste levar pelas coisas profanas desse mundo, nem pelos que pregam demagogia e que não sabem, entende da letra, mas não sabe entender o que é amor, o que é misericórdia, o que é perdão. Lê o São Mateus 7, mas não cumpre. Lê sobre o pobre e a viúva necessitado, mas no dia da chuva passa na fossa d'água, espirra nos irmãozinhos, mas não tem coragem de colocar dentro do seu carro, porque vai molhar os seus estofados. Deus não vai ter culpado por inocente, igreja. E Deus vai resgatar muito dos caídos. Vim para o que era meu, e os meus não receberam. A festa não vai estragar nada. O Senhor vai pegar os mancos, os reciclados, o Senhor vai atrás das ovelhas que se perderam da casa de Israel. O Senhor vai, e vai trazer, e vai fortificar, e vai ver que o muito que foi julgado, ele é perdoado, e o que muito foi julgado, passará também pelo tribunal de Cristo naquele dia.
Apartai-vos de mim, maldito, praticador de iniquidade, nunca te conheci. Mas, Senhor, não tem mais não. O que fizeste a um do meu pequenino, a mim o fizeste. Eu tive fome e tu não me deste de comer. Foi para a praia, foi às escondidas, foi para outros lugarzinhos, dentro da sua casa, no fundo da tua casa, churrasquinho, sem camisa de short. Olha aí, ó. Olha aí, igreja. Tá vendo isso aqui? O que o teu filho está vendo, o que você faz dentro da casa, Deus está vendo. Tá vendo isso aqui? É um ouvido. Tudo que você fala e tudo que os teus filhos falam está entrando no teu ouvido. Um está gravando o outro e está tudo aqui, ó, dentro da tua mente. Aprende isso. Tudo que você vê, Deus está vendo. Tudo que você ouve, Deus está ouvindo. Tudo que você fala, entra aqui, fica arquivado aqui, ó, na caixa preta. Aqui é a caixa preta, ó, não somos avião não. Mas temos aqui um arquivo, ó, de mais de não sei quantos milhões de giga. E antes de existir o telefone, eu já ligava para Deus. Ele falou que tudo que era ligado na terra seria ligado no céu. Então, antes de existir o telefone sem fio, nós já conversava com Deus. Ligava o joelho na terra e falava com Deus, que habita nos pináculos mais altos, elevados do céu. Olha, meu nome é Renato Modica. E não estamos aqui para vender, não estamos aqui para trocar, não estamos aqui para jogar irmandade contra a irmandade. Mas estamos aqui para dar luz aos cegos. Somos pecadores, viu, igreja? Eu sou um pecador, Renato. Vivo num tabernáculo de carne, sujeito a tanta coisa. Mas não corro com a mentira, não peço coleta, não tenho coragem de matar ninguém com a minha língua, mas tenho coragem de falar a verdade para você, irmão. Ministério para tomar conta das ovelhas tem que ser um bom pastor. Se não for um bom pastor, vai dar conta das ovelhas. Davi deu conta e falou: tá aqui, pai, matei o leão e o urso e salvei a ovelha da boca do leão e do urso. O Senhor falou: agora eu vou te colocar de linha de frente e você vai livrar minhas ovelhas em Israel com uma funda e uma pedra. Você vai derrubar o gigante, Davi. Eles não vão acreditar em você. Não vão... não. Os irmãos de Davi não gostavam de Davi, mas o Senhor via as obras de Davi. Bem-aventurado é aquele, irmão, que as tuas obras estão sendo pesadas na balança e o peso do teu pecado e o peso dos teus erros não venceu o que você fez de bom. E tu serás absolvido por unanimidade pelo Deus que habita no céu. Continua na tua caminhada, meu irmão. Serve a Deus, visita a favela, visita aqueles irmãozinhos, anuncia a palavra e o Senhor tudo fará na tua vida. Para vocês ainda que não me conhecem, meu nome é Renato Modica, moro na favela do Dique do Pompeba e convido cooperador, ancião, diácono para ir na minha casa, como muitos já foi, e oraram com nós. Só falta vocês da cidade náutica, né? Ir lá visitar nós, nosso irmão Dante, nosso irmão Marcelo, nosso irmão Levi não. Nosso irmão Levi, a gente já teve umas batalhas, esse serviu a Deus, guardou um bom combate e está como um guerreiro ali, ó, com o escudo na mão, não consegue lutar mais, mas está ali, marcando presença dentro do culto. A gente convida esses irmãos aí, ó, esses anciãos diáconos aí, vamos nos unir, colocar a mão no bolso aí, ajudar o povo da favela, vamos orar por esse povo, vamos convidar para ir para a igreja. Vamos aí, igreja. Vamos fazer a obra de Deus aí, com bom e com suave, que os irmãos vivem união, irmão. Individualmente ninguém consegue sobreviver. E no dia que vocês precisarem de alguém, muitas vezes não vai ser o teu dinheiro. Muitas vezes não vai ter a tua riqueza. Vai ser um irmãozinho da favela que vai chegar na humildade e colocar a mão sobre a tua cabeça, sobre o teu corpo, e Deus liberta tu, teu filho e a tua casa, meu irmão. Tá bom? Dá glória a Deus, igreja. Mais uma vez, hoje é dia 18 de julho de 2026. Estamos aí. Tá bom, igreja? Quem quiser lá em casa, pode ir. Dique do Popeba. Só perguntar onde mora o Renato, o irmão Renato, o Tango, que seja também. Pode perguntar. Vai lá em casa orar com a gente lá. Não repara a nossa casa e nem leva para os outros o reparo da nossa casa, e não fique falando da gente por aí para o povo achar a gente de coitado. A gente tem que passar o que temos que passar. Deus falou para nós ser fiel no pouco, que no muito Ele vai colocar nós. Dá glória a Deus, igreja.